Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana, nós vamos continuar o nosso mini curso de ASP.NET Core. Lembrando que eu já concluí o meu curso de ASP.NET Core 2.0 completo. Confira no site. Então, nós vamos finalmente criar a nossa view para exibir os dados dos itens de tarefa na nossa aplicação. Então, apenas para contextualizar, nós definimos o nosso modelo de domínio, a nossa view model, nós definimos o nosso serviço, que é o local de onde nós vamos obter as informações das tarefas, e nós definimos o nosso controlador. Agora falta definir a view, que vai exibir as informações sobre as tarefas. Nós já vimos que na ASP.NET Core as views são arquivos com extensão CS/HTML, que são criadas usando o template Razor, que combina o código HTML com o código C#, onde as instruções C# elas são prefixadas com o símbolo @. Isso já foi visto nas aulas anteriores. Então, no nosso exemplo, nós temos o controlador tarefas controller e o método ActionIndex. Então, como nós já vimos, por convenção, nós vamos ter que criar essa view index CS/HTML, que é o arquivo dessa view, na pasta views tarefas. Porque tarefas seria todas as views do controlador tarefas controles vão estar nessa pasta, views tarefas. Então, nós vamos criar a pasta tarefas dentro da pasta views, que já foi criada no projeto, e criar o arquivo index.html na pasta tarefas. Então, eu vou abrir e vou fazer isso agora. Vou abrir aqui o nosso Visual Studio Code, Então, eu tenho aqui a pasta views. Já expliquei aqui o papel dessas views, do layout, do view import, do view start. Então, eu vou selecionar a pasta view e vou criar uma nova pasta, que vai ser a pasta tarefas. Isso porque o meu controlador chama-se tarefas controller. E aqui nessa view, eu vou criar um novo arquivo. Eu vou clicar com o botão direito, selecionar New File e vou informar aqui, index.cshtml. Que vai ser renderizado pelo método ActionIndex. Como eu não vou informar o nome da view aqui, por padrão, ele vai buscar uma view com o mesmo nome do método Action. Então, eu já criei o arquivo. Muito bem. Falta eu definir o código aqui. Então, vamos ver como fazer isso. Então, eu tenho que passar informações do meu controlador, que são informações de objetos, tarefas, para serem exibidos na minha view index.cs/html, representado por esse arquivo. Nós já vimos que nós podemos usar viewData e viewBag para transportar pequenas quantidades de objetos ou quantidades de dados entre views ou de controles para views. Mas como é que eu faço quando eu preciso passar informações de objetos? Como no nosso exemplo aqui, que eu tenho objetos, ou tenho uma lista de objetos tarefas. Muito bem. O MVC, ele fornece a capacidade de passar objetos do nosso modelo fortemente tipado para uma view. Essa abordagem fortemente tipada, ela permite uma melhor verificação em tempo de compilação do código. Ela é preferível a usar viewData e viewBag. Se eu quisesse usar viewData e viewBag para transportar os dados aqui, eu poderia, mas não é aconselhável. Uma melhor prática é nós usarmos o mecanismo do MVC. E qual é esse mecanismo? Então, para definir qual é o tipo de objeto fortemente tipado que nós vamos passar para a view, nós usamos a instrução @model na parte superior da view. E a seguir,
nós definimos o tipo do objeto esperado, que no nosso caso vai ser tarefas ViewModel. Então, esse código na Vue faz com que a minha Vue espere objetos fortemente tipados desse tipo. Após isso, eu vou usar um outro recurso do MVC, que é o objeto Model. Como eu vou receber, no caso aqui, uma lista de tarefas, eu vou ter que percorrer essa lista de tarefas. Então, o objeto Model, ele é fortemente tipado, e no caso aqui, eu estou acessando uma lista dos itens do tipo tarefa item, onde cada item desse laço for each aqui é do tipo tarefa item. Então, apenas para esclarecer, eu vou, para ganhar tempo, eu vou copiar e colar o código. Vou abrir aqui o nosso... Eu estou na Vue, né? Eu vou copiar, para ganhar tempo, vou copiar e colar, tá? E eu vou explicar o código. Porque aqui eu tenho, além do código HTML, o código Razor, né? Então tá aqui o código da minha Vue, tá? Então deixa eu explicar esse código aqui. Ele é exatamente isso que você está vendo aqui. Então aqui o código da Vue inicia com a instrução definindo qual é o tipo fortemente tipado que eu vou tratar nessa Vue, que é um tarefa ViewModel. Então essa instrução @model, ela permite acessar a tarefa, no nosso caso aqui vai ser uma lista de tarefas que o controlador passou para a Vue usando um objeto Model fortemente tipado, que nós vamos usar a seguir. Então essa instrução significa isso. Aqui, logo a seguir, eu tenho aqui a utilização, eu tenho o código Razor, né, e eu estou passando informação usando o ViewData. Aqui eu tenho o código HTML, né, definindo uma tabela com um cabeçalho. Aqui é um símbolo, né, de um tique. Aqui eu tenho o texto tarefa e o texto previsão. No próximo, continuando o código, aqui eu vou utilizar o objeto Model, fortemente tipado, vai permitir eu acessar os dados da tarefa. Então, como lá no início da Vue eu informei que o tipo que eu ia tratar era tarefa ViewModel, se nós olharmos aqui na nossa ViewModel, vamos aqui no nosso Model, tarefa ViewModel. Olha aqui, eu vou tratar tarefas itens, é exatamente isso que eu tenho aqui, né? Tarefas itens. Então, eu vou poder acessar os itens, os dados de cada tarefa, o ID, o nome, a data da conclusão, usando o código Razor. O arroba, ele vai renderizar e obter a informação do nome da tarefa, da data da conclusão da tarefa e do ID da tarefa. A seguir, eu tenho um código HTML onde eu estou definindo um painel, né? Aqui eu estou usando os recursos do Bootstrap, onde eu tenho aqui um texto, um input e um botão de comando. Esse é o código da minha Vue. Exatamente como você está vendo aqui. Vamos voltar para a nossa Vue. Deixa eu recolher aqui. Então está aqui. Exatamente aquele código. A definição do nosso tipo que eu vou tratar na Vue. A tabela definindo o cabeçalho. Aqui, o meu model acessando cada item de tarefa e permitindo obter as informações da tarefa, ID, nome e data de conclusão, e aqui o painel. Então, só para deixar bem claro, nós temos a instrução @model e nós temos a variável model. Qual é a diferença? Model é uma variável e @model ele é uma palavra-chave que indica o tipo do model. Então, quando eu defini @model tarefa ViewModel, eu defini o tipo que a Vue vai tratar, que vai ser o tipo tarefa ViewModel. E quando eu percorri os itens de tarefas aqui no meu model, eu estou percorrendo cada item do tipo tarefa itens
que foi obtida da minha view models, como eu mostrei, tá? Para mim poder exibir as suas informações. Então perceba que foi graças à definição do tipo que eu pude acessar o tipo fortemente tipado. Então agora, para concluir, eu tenho que fazer os ajustes final no meu tarefas controle. Por quê? Vamos voltar aqui ao código do nosso controlador. Ó, o código do nosso controlador atual, ele está... Eu já mostrei aqui eu usei a injeção de dependência, né? E estou obtendo as informações de tarefas. Só que se nós olharmos o nosso serviço, que foi criado aqui na pasta Service, nós vamos ver que nesse serviço nós estamos retornando aqui um task, né, assíncrono. Então, para mim poder tornar os tipos compatíveis aqui, eu estou retornando um task aqui e aqui eu estou obtendo tarefas. Eu tenho que ajustar aqui esse código. Então eu vou mostrar como fazer isso aqui. Então esse código ele tem que ficar assim. Aqui eu tenho que incluir as palavras async, task e await. Por quê? Então, porque o nosso serviço está retornando um task de lista de tarefas, de forma assíncrona. Então nós precisamos usar as palavras-chave async, para mim indicar que esse método é um método assíncrono, e o await. Se você não sabe como funciona isso, apenas para não passar em branco, então quando você cria um código assíncrono, você usa as palavras async e await, na nova abordagem, né, do tratamento de métodos assíncronos. E por padrão, o método ele é modificado com a palavra-chave async. Todo método que contém um async, ele vai ter que pelo menos ter uma expressão await. Tá? Eles trabalham juntos. Se eu usar o async, eu tenho que usar o await. Se você não fizer isso, o compilador vai reclamar. E aqui o task é porque o meu serviço, tá? Ele está retornando um task, tá vendo? Muito bem. Aí, esse método, quando ele é executado, inicialmente ele é executado de forma assíncrona, até que ele encontra essa palavra await aqui. Nesse ponto, o método ele é suspenso até que essa tarefa seja completada. Enquanto isso, o controle retorna para o chamador do método. É assim que funciona, tá? Muito bem. Esse é o primeiro ajuste que eu tenho que fazer, por causa da definição do meu serviço. Do meu serviço, eu estou fazendo um acesso assíncrono, né? E está me retornando um task de uma lista de tarefas. Muito bem, olha lá, ele me retorna um task. O outro ajuste que eu tenho que fazer é que eu não, na minha view, eu defini o model tarefa view model e não tarefas. Se você olhar o código do controlador, aqui ele tarefa, o que está sendo retornado aqui são itens de tarefas. Tá? Mas na minha tarefa view model, eu tenho que retornar um enumerable de tarefa item, representado por essa variável aqui, tarefa itens, que é por essa propriedade aqui. Então, para fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar, né? Como o meu controlador agora possui uma lista de tarefas, né? Que foi obtida a partir desse serviço de forma assíncrona, eu preciso colocar esses itens na nossa view model. Então, eu tenho que criar uma instância da nossa view model, né? Vincular essa view model à nossa view. Atribuir as tarefas obtidas ao tarefa itens da minha view model, justamente porque na minha view model eu quero receber tarefa view model e não tarefa item, certo? Então, fazendo essa atribuição, eu estou vinculando a minha view model à minha view, que é o meu objetivo. Tá?
Então eu vou fazer o ajuste nesse código aqui do controlador, né? Então aqui tarefa séria, eu tenho que usar aqui, ó, o async, o task, e aqui eu tenho que usar um await. Aí, quando eu retornar, obter as tarefas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma instância da minha tarefa viewModel, acessar tarefa itens e atribuir a minha lista de tarefas. E aqui eu tenho que retornar, né, não tarefas, mas a minha viewModel. Dessa forma, agora o meu código ele está tratando os dados de forma compatível com o qual a minha view espera receber e com o qual o meu controlador está tratando. Isso é muito importante, senão você vai receber a mensagem de objetos incompatíveis. Feito isso, basta agora nós executarmos o nosso aplicação e a nossa view deve exibir as informações das nossas tarefas que estão definidas aqui, ó, por enquanto, né, na memória. Tenho essas duas tarefas aqui. Tá? Então eu vou dar um Ctrl espaço simples, vou dar um CLS e vou dar um .NET Run. Vamos executar. Né? Se tiver tudo certo, ele vai levantar o servidor. Né? Tá aqui, ó. Tá escutando na localhost 5000. Vamos abrir um navegador. Então agora eu vou dar um http localhost 2.5000. Então inicialmente eu vou ter a apresentação da página do controlador home. Para mim acessar tarefas, eu tenho que ir, né, /tarefas enter. E está aqui as nossas informações de tarefas sendo exibidas na nossa view. Eu tenho duas tarefas, né, apenas para conferir, ó. Vamos lá na tarefa. Olha lá, ó. Aprender ASP.NET Core 2.0, né, e criar aplicações web. Exatamente isso que eu tenho aqui. Então aqui eu tenho o código da minha view, renderizando as informações que por enquanto estão na memória, tá, usando os recursos do MVC. Tá. Então na próxima aula nós vamos continuar com o nosso mini curso desenvolvendo outros recursos da ASP.NET Core. Até a semana que vem.